Good morning, everyone. Bom dia a todos. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, né? Hoje eu vou dar a second part about review, vou dar a segunda parte da revisão de vocês. Está tudo na ativa, na extra ativa, né? Na atividade extra, tá? Eu vou estar dando continuidade, tá? E vocês vão tirando as doubts, vocês vão tirando as dúvidas de vocês, tá? Independente de vocês assistirem ou não, vai estar no gravado, para quem está com alguma dúvida, né? Que estão realizando a prova, né? E tem um prazo para vocês entregarem, né? Então, vocês vão tirando as dúvidas, né? Vão pedindo alguns esclarecimentos, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Mas antes de eu ir para lá, para Active Extra, Extra Active, eu vou lá na Whiteboard, para a gente só fazer uma revisão, né, do que eu havia falado e é o conteúdo que está sendo trabalhado na prova de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui no whiteboard de vocês, tá? Eu vou estar falando da if clause type 1, type 2. Então, eu vou estar falando dessas duas conditionals, tá? Que são frases condicionais, né? Como eu havia falado nas aulas anteriores. E vocês têm que ter domínio de verb tense, tá? E esclarecendo que a if clause, nesse sentido, ele pode ser real, que é real, e pode ser também unreal, irreal, tá? Então, nesse caso aqui, a type 1 seria real, né? Conditional real. Good morning, Gabriel. Então, vamos lá. Vou botar teu nome aqui. Aí eu coloquei o whiteboard para a gente revisar mais ou menos como é que vocês vão estar analisando nas questões da prova de vocês, né? Vamos supor que eu vou usar if clause, né? If clause type 1, né? Que é a conditional. Geralmente são conditionals real, ou seja, tudo que vai ser feito no presente vai depender, né, no futuro. Aí dei o exemplo para vocês nas aulas anteriores. Se eu estudar muito, eu passarei no exame. Ou seja, a ação do presente, ela, nesse caso, ela vai depender, o futuro vai depender do que você for fazer no presente. Então, vamos botar aqui essa oração. Como é que ela é constituída? Ela é constituída. Sempre começa por if, pode acontecer a inversão, como eu havia falado nas aulas anteriores. Peraí, if, simple present, plus, mais o simple future. Então, essa foi a estrutura que eu havia falado com vocês nas aulas anteriores, né? Vai ser o if, mais o simple present e mais o simple future. Porque tem que ser aqui do tipo 1. Vou colocar um exemplo prático aqui. Eu vou colocar duas situações de type 1. Na realidade, eu vou ver se eu coloco 3. Uma que tenha de uma forma normal, uma que eu uso a terceira pessoa do singular para vocês relembrarem, né, sobre o uso do simple present, e vou colocar uma na negativa aqui para vocês, tá? Aí depois eu falo da segunda, vou colocar também duas situações, né, usando
verbos regular, verbos irregulares, para vocês verem como é que é. Não, 3, uma é negativa. E no final eu faço as inversões, tá? Porque no booklet de vocês, deixa eu dar uma conferida aqui. Eu botei 35, mas não é 35, não. Para a gente finalizar, falta a 37 e a 38, tá? Não, 36, 17, 38. Lembrando que todas essas respostas estão no livro de vocês, nessa última folhinha aqui, ó, tá? Mas eu só vou comentar, fazer as respostas comentadas com vocês, tá ok? Então, vamos aqui. Então, vou na primeira situação aqui. Então, na minha primeira situação, vocês viram que eu tenho que ter o Simple Present e o Simple Future. Lembrando que elas têm que ser frases reais. Ou seja, o meu presente, o meu futuro vai depender do meu presente. Aí eu vou dar o mesmo exemplo clássico que eu dei para vocês. Se eu estudar, então, ó, if I study, vírgula, I will, vou botar study hard, se eu estudar muito. I will pass exam, né? Ou seja, eu passarei, né, na prova. Então, vocês viram aqui que a primeira frase, ela foi presente, né? Vocês estão vendo aqui no presente. E a segunda frase aqui, vocês viram que ela foi para o Simple Future, né? Agora eu vou pegar essa mesma frase, vamos colocá-la na terceira pessoa, no singular. Porque no Simple Present, a terceira pessoa ela tem alteração na escrita. Não sei se vocês lembram. Verbos terminados, a regra geral diz que eu tenho que acrescentar o S em todos os verbos. Para qual pessoa? He, she e it. Não é isso que vocês aprenderam há anos atrás? Porém, quando o verbo terminar em Y, relembrando, tira o Y porque tem uma consoante antes e fica IES. Então, vamos supor que se ela estudar muito, ela passará no teste. Então, isso só pode acontecer para he, she, it, tá? If she, ó, study, estava com Y, não tá? O verbo study, ele não tem o Y aqui, então tirei o Y, por quê? Porque antes do Y eu tenho uma consoante, então fica IS. Mas, teacher, se tiver uma vogal aí, se tiver uma vogal, aí nesse caso aí, não vai ter alteração nenhuma. A única coisa que vocês vão acrescentar vai ser o S. Vou dar um exemplo. Vou tentar lembrar aqui de um verbo que termina com Y, com vogal antes. Até o final eu lembro e falo para vocês. Então, vírgula, she will pass. Ou seja, se ela estudar, ela passará, tá? Agora, como é que eu colocaria essas frases aí na negativa? Tanto a minha frase, né, quando falar eu, me referindo a eu, e como é que ficaria se referindo a she. Primeiro eu tenho que lembrar quais são os auxiliares na negativa, tanto do Simple Present quanto do Simple Future. Bom, não sei se vocês lembram que para colocar um verbo na forma negativa, né, no Simple Present, eu vou usar o don't e o doesn't. Lembrando que o don't são para I, you, we, you de novo, que é de vocês, e they. Agora, quando for he, she, it, vai ser doesn't, né? Como vocês aprenderam há tempo. Então, como é que ficaria? Se eu não estudar, eu não passarei na prova. Vou colocar as duas ações aqui. Então, if I don't study, I won't. Lembrando que will not e want é a mesma coisa. Won't
pass exam. Então, na minha frase negativa aqui, né? Vou botar aqui hard, tem a hard na posição errada. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ter a mudança aqui nos meus auxiliares, tá? Agora, vou usar o mesmo exemplo para he, para she e para it, tá? Ó. If she doesn't... Ó, por que aqui não ficou doesn't study as? Igual aqui, ó, nessa frase aqui. Por que nessa frase aqui? Vou ter que apagar essa aqui. Por quê? Porque eu não sei se vocês se recordam que quando eu uso auxiliar, tanto na negativa quanto na interrogativa, tanto no presente quanto no passado, não tem necessidade de eu flexionar o verbo. Não sei se vocês lembram disso. Então, aqui não vai ser diferente. Então, if she doesn't study hard, então não vai precisar de colocar aqui, ó, study as, tá? Não precisa. Por quê, teacher? Porque, como é verbo auxiliar, ele está auxiliando o verbo ir para negativo, então não tem necessidade. Então, vírgula, she doesn't pass exam, ok? Então, ficou mais ou menos nessa forma aqui. Essa aqui é a tipo 1, né? Como vocês viram aqui. Bom. Agora eu vou fazer uma share screen. Espera aí. Lá no livro de vocês, para a gente tentar organizar, tá? Isso aqui. Antes, deixa eu ver se é algum friend aqui. Alguma coisa. Não. Então, aqui na atividade aqui, ó, nós paramos aqui na número 8, ó. Eu parei nessa página aqui, né? Que a gente está bem avançado. Eu parei na 37, gente. Tá vendo? E lá na plataforma, acho que eu coloquei 35. Qualquer coisa eu altero as páginas, tá? Bom, tá vendo? Nós paramos aqui, na letter F. Aqui já era... a if clause type 2, né? Aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que voltar lá no Whiteboard e explicar para vocês sobre a Type 2 antes de fazer essa atividade aqui. Tá? Então, eu vou voltar lá de novo, acho que vai ser melhor, porque quando for aplicar o exercício, vocês vão saber como usar, né? Deixa eu... melhor. Bom, essa aqui foi a Type 1, né? Agora, na Type 2, ela vai mudar um pouco, tá?
na type 2, ela vai mudar o tom, um pouco. Bom, primeiro que são clauses, if clause conditionals, então são frases condicionais, então a gente tem que começar com if, então ela vai começar com if. Só que a type 2, ela é diferente da type 1, porque a type 1 é about unreal, sobre realidade. Enquanto a outra não, a outra já é unreal, são situações irreais. Até dei o exemplo para vocês. Se eu tivesse dinheiro, ou seja, não tenho, então não é real, eu compraria uma casa, né? Se eu tivesse uma casa, eu enfeitaria para um Natal. Então não tenho a casa, né? Então são situações o quê? Reais. Se eu tivesse um carro, eu trabalharia de Uber. Ou seja, são situações irreais, que não é real. Você imagina, você supõe, vamos dizer assim. Então, vou colocar de cor diferente, para ficar no visual lembrado de vocês. Então, a second é if clause type 2, tá? Ela é unreal, ou seja, ela não é real. Os verbos que são trabalhados nas duas orações, né? Na two clauses, é o if mais simple past, tanto no regular quanto irregular. E mais o would. Então, ou seja, a minha primeira oração ela tem que estar escrita no simple past e a minha segunda oração ela tem que estar descrita com verb tense would, tá? Então eu tenho que estar pensando nisso. Vamos usar a mesma frase que nós trabalhamos com a tipo 1. Se eu estudasse, eu passaria no teste. Ou seja, não estudei, então não é real a ação de ter estudado, tá? Então vamos aqui. If, eu vou usar duas situações. Eu vou colocar um verbo regular e um verbo irregular. Se o verbo for irregular, vocês consultem a tabela, tá? Professora, o livro não tem todas as tabelas. Bom, vocês podem estar fazendo a consulta da tabela na internet, ou qualquer tabela que eu já mostrei para vocês como é que vocês farão para poder procurar. Qualquer coisa no final aqui do segundo tempo, ou até agora mesmo, se der tempo, eu já mostro para vocês de novo, né? Igual aquela aula que nós tivemos do Present Perfect, que eu mostrei a tabela onde vocês iriam encontrar, tá? Qualquer coisa eu boto de novo. Não tem problema não. Então, se eu então, ou seja, se eu estudasse, ou seja, passado, né? Eu passaria na prova, ou seja, não estudei. Então, if passado do verbo study, ele é regular, studied. If I studied hard, vírgula. I would study, I would pass exam. Ou seja, se eu estudasse muito, eu passaria no exame. Lembrando que, aqui ele tem que estar, se ele é regular, add, tá? Como é que ficaria essa frase na negativa, né? Se eu não estudasse muito, eu não passaria no teste? Como é que ficaria? Bom, qual é o auxiliar na negativa no passado? É o didn't, né? O not, né? In this case, ele é o auxiliar que dá um helping no verbo.
certo? Lembrando que ele vai ser a mesma nuance do does ou do don't. Quando eu estiver usando esses auxiliaries, não tem necessidade de colocar o verbo no passado, porque eu já estou tendo o auxiliar, né, no passado. Então, in this case, vai ficar. Não sei o que houve aqui. If I didn't study hard, if I didn't study hard, botar tudo na negativa, tá? Certo? A negativa de did, não. A negativa do simple past é didn't. E a negativa de wouldn't, né? Essa é a negativa disso aqui. Agora eu vou pegar um verbo irregular, tá? Eu vou aqui na internet aqui. Espera aí, só um instantinho antes de botar aqui para vocês, para a gente consultar a table. Quando vocês forem pesquisar, vocês podem botar verbos irregulares. Qualquer tabela do livro, né? Do livro, não. Vocês podem botar table of verb. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, qualquer site, tá vendo? Tem várias tabelas aqui. Vamos lá para a SMAT. Ok, vocês estão vendo? São várias, tá vendo? Mas é a mesma coisa. Vou selecionar uma aqui, ó. Selecionar uma aqui. Ou eu aumento aqui? Acho que eu vou aumentar. Vou entrar no site. Ficou em JPEG. JPEG dá. Vou salvei uma aqui. Entendeu? Vocês viram? Ou seja, eu posso pegar qualquer uma table e não vai ter problema. Deixa eu ver aqui. Então, vocês podem pegar qualquer uma dessas tabelas aí, no livro de vocês, porque o livro de vocês só tem um verb. Tem poucos verbos. Espera aí. Aqui, ó. Vou abrir. Aí a gente seleciona alguns. Aí, vai ficar escuro a princípio. Não saiu minha tabela. Acho que agora vai. Então, como eu havia falado, tá vendo? Essas aqui são as tabelas dos verbos. Vocês podem achar, né? São irregulares, né? Como vocês viram aqui. Acho que não sei se vai dar para aumentar aqui. Acho que vai. Peraí. Tá vendo? Não sei se vocês estão me vendo ainda. Aqui você tem o verbo no infinitivo, né? Então, estão aqui os flexionados. E a gente vai usar essa parte aqui, ó. Essa tabela. Não é o particípio como vocês usaram lá no Present Perfect. Vocês vão usar aí essa tabela desses verbos aqui. Tá? Eu vou usar aqui um verbo aqui irregular. Aí vocês vão vendo aqui.
Deixa eu ver aqui, selecionar um verbo aqui para vocês. Bring, vamos para o verbo bring, que é o verbo, né? Que é o verbo trazer, né? Ó, verbo trazer. Vou lá de novo, vou deixar de compartilhar aqui com vocês aqui. Deixa eu botar o nome do... Eu não botei o nome do Miguel e do... Acho que o Andrei tá entrando. Espera aí. Então, vamos usar agora um irregular verb, né? Um verbo irregular, tá? Right. Vamos supor, vou montar uma frase com... Aqui no livro de vocês... Vamos lá. Vamos verbo bring, né? Como eu havia falado, né? Então, deixa eu digitar uma frase aqui com verbo irregular. Bom, passado do verbo bring, como vocês viram, foi brought, né? If I brought, ou seja, se eu trouxesse um livro, se eu trouxesse o livro, eu não teria problemas com você. I would have problems with you. Ou seja, se eu trouxesse the book, se eu trouxesse o livro, né? Se eu trouxesse o livro, eu teria problemas com você, certo? Como é que ficaria isso na negativa? Tá? Isso aqui eu estou lidando com verbo irregular. Lembrando que o verbo irregular é aquele das tabelas, como eu havia explicado para vocês. Então, ficaria, né? Nesse caso aqui. Na negativa, eu vou usar o auxiliar didn't. O verbo, lembrando, volta para a forma normal, né? No caso aqui, estou usando o verbo bring, ó. O verbo bring, vocês estão vendo aqui, ó. Ele antes era brought, na negativa, estou usando essa parte aqui. Não se confundam em usar essa aqui não, hein, gente? É essa. Past tense, né? Past participle, não. Ele vai voltar para a escrita aqui normal, que é bring, não é to bring, é bring, tá? Todos eles, não vai ser nada com to na frente. Então, vamos lá. Então, if I didn't brought, aí no caso vai ser bring the book, I, na negativa do, the wouldn't have problems with you. Ok? Então, if clause type 2, vou usar with, simple past e would, tá? Na esfera da negativa, eu vou usar o didn't, wouldn't. Aí o verb returning, no more forming. Ou seja, o verbo ele vai retornar para a forma normal quando estiver usando o auxiliaries aí, tá? Alright?
Ok. Agora, eu ensinei também a forma invertida. O que seria a forma invertida? É quando eu inverto. Começo com o would para depois eu botar o if. Quando eu estiver usando da forma invertida, eu não vou usar a vírgula, tá? Não vai ter necessidade, como vocês viram a vírgula aqui, a vírgula aqui nessa. Aqui que eu não botei, mas aqui tem uma vírgula aqui, né? Aqui tem a vírgula, aqui também tem uma vírgula. Eu que não botei, mas tem a vírgula, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou botar de uma outra cor diferente. Vou botar rosa agora. Eu vou usar as mesmas frases, tá? Para vocês verem como é que é. A primeira frase da tipo one foi: se eu estudasse muito, bastante, se eu estudar muito, eu passarei na prova. Se eu estudar muito, eu passarei na prova. Como é que seria isso invertido? Né? Eu passarei na prova se eu estudar, né? Então seria I will pass exam sem a vírgula if I study hard, ok? When I use inverting, quando eu uso invertir, a forma, deixa eu ver aqui errado aqui. A forma invertida, tá? Eu não vou usar vírgula aqui, ó. Tá? Ela vai ser direto. Uma outra, agora eu vou usar a if clause to. Type não, type to. Tá? Ó. Se eu estudasse, eu passaria no exame, eu passaria na prova. Então, qual a inversão? Como é que ficaria? I would pass exam if I studied hard, tá? Então, seria sobre isso daqui. When I use comma, quando eu estiver usando vírgula, there aren't necessary right comma. Quando eu estiver usando vírgula, quando eu estiver usando invertido, não tem necessidade de usar vírgula, ok? Coloquei sim, Nicolas. Botei seu nome, tá? Desculpa, eu não vi a mensagem. Estava aqui explicando aqui, mas eu botei. É Gabriel, Nicolas, Miguel e Andrei, tá? Bom, aí aqui, deixa eu retomar lá. Tô 10 minutinhos para encerrar o primeiro tempo. Aí no segundo tempo eu vou estar encerrando. Falta 2 folhinhas para a gente encerrar o booklet de vocês. Eu vou deixar a tabelinha aqui para vocês ir consultando. Bom, aí nós fizemos na semana passada a página 169, né? A minha, né? A de vocês é diferente, eu sempre esqueço disso. A de vocês é a 37. Deixa eu botar aqui 169. Paramos aqui.
Por que eu preferi voltar lá no Whitebird? Para quando chegar nessa atividade aqui, vocês saberem, né, como fazer. A number 1 nós fizemos, não, number 8, que foi sobre a conditional first. Aí nós paramos na letra F. A letra F você tem would see, would travel, wouldn't, I get, would. Por que tem esse would aqui de volta aqui? Ó, esse would, se tiver esse would no booklet de vocês, vocês tirem, tá, gente? Deixa eu até tirar aqui. Isso é erro de digitação. Digitação não, da gráfica, tá? Tira esse would daqui, ó. Senão vai confundir a cabeça de vocês quando vocês estiverem estudando na revisão. Tira isso. Então, vamos lá. A primeira, a da letra F, né, ficou had. Lembrando que é o passado do verbo have, né? Lá naquela tabelinha. If I had money, I would travel to Greece with my wife. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para a Grécia com a minha esposa. Tá? A letra D. If I didn't study hard, I wouldn't get an A in my test. Ou seja, se eu não estudasse, ó, passado, ó, muito, eu teria tirado um A, né, no meu teste. Não sei para que eu vim para cá. Na de vocês é a 37, tá? Tá encerrando a aula. Vou encerrar essa daqui, vou parar aqui na I, tá? We would see our grandson would after if we lived in the same city. Aqui vocês estão vendo que está invertido, ó. Ou seja, nós veríamos, né, o nosso neto, que grandson é neto, mais vezes se ele morasse próximo, perto, né, da cidade. Tá? Paranaí. If they failed, esse failed, né, seria nota baixa, né? Como está no passado. Failed in the test, meus pais não ficariam tão desapontados, né? Como no caso com as notas. Então, aqui você failed é tirar nota baixa, tá? Para finalizar, eu não jogaria volleyball, would play volleyball with my friend, com os meus amigos, if I had PE, gente, é educação física. Se eu não tivesse educação física hoje, tá? Então, eu vou estar encerrando a aula por aqui, na The First Period, tá? Aí a gente faz a 38, que é a última página, e vou estar fazendo alguns exercícios com vocês orais, tá? No Whitebird, para a gente ir treinando isso daí, ok? Então, eu vejo vocês na second period, ok? See you!